I'm back! Giovanna's back! Oh my God! So many time! Quanto tempo que eu não venho aqui como Giovanna falar sobre história e tagarelar no ouvido de vocês! Uma palma pra ela! Foi. Então, gente, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Eu espero que o seu dia seja maravilhoso. Se você está escutando isso agora, eu te desejo as melhores coisas para o seu dia. Não importa se ele esteja acabando ou se esteja começando, ou se esteja no meio também, não importa. Eu não diria que eu sumi, porque eu tenho postado outras coisas. Não sei se vocês têm escutado as minhas histórias, né, os meus contos. Estou postando sobre Cartas de uma Jovem Dama e os Bradleys. Yeah! Esse é um segredinho meu, que eu particularmente escrevo, principalmente romance de época. E aqui no podcast, né, eu vi uma forma de eu conseguir mostrar para o mundo meus escritos de um jeito que eu gosto, de um jeito que me dá muito prazer, mais do que só postar na internet. Eu gosto muito de escrever, mas eu também gosto muito de falar e ler. Então eu juntei os três, entendeu? Tipo, pá! E aí eu comecei a postar esses dois contos pra vocês. Eu tenho livros, então eu provavelmente tenho planos, né? Eu tô começando a me adequar, a entender muito essas questões de edição e tal, pra começar a postar meus livros. Eu espero que vocês gostem de verdade, porque tá sendo muito legal fazer. E agora eu voltei pra falar de história mesmo. Eu dei um break aí, porque dezembro, né, e meio início de janeiro, assim, foram bem turbulentozinhos. Não no sentido de ruim, mas assim, não para, é final de ano, é Natal, é Ano Novo, não tem. Eu fiquei, tipo, eu falei até pro meu namorado, eu falei, gente, foi meu namorado, né? Eu falei, amor, não vou também, tipo, fazer correndo, fazer uma coisa mal feita, né? Então, hoje que eu consegui sentar, fazer bonitinho, eu vim aqui falar com vocês, muito feliz. Bem-vindo pra quem tá me conhecendo a primeira vez. Eu não sei, eu só tô falando. Vai que a pessoa pega aleatoriamente, não é? Então, seja bem-vindo. Quem já me escuta aí, meu namorado, um beijo pro meu namorado maravilhoso que me escuta, meu irmão, todo mundo que me escuta, muito obrigada. Nossa, tô me sentindo a Madonna, a Beyoncé. Meu Deus do céu. Mas estou de volta. Estou de volta para falar sobre coisas muito legais. Eu não vou falar ainda sobre Eduardo III, que é o rei que viria logo em seguida do que eu fiz do último, que eu particularmente não lembro, eu tô sendo sincera. Eu não vou pausar isso aqui e ir lá procurar. Tá aqui no caderninho. Vamos lá. Tarará, vamos lá. Tarará. Eduardo II, é verdade, gente. Eu gosto de manter a real aqui. Tecnicamente Eduardo II e Eduardo III, né? Eu já fiz Eduardo II. Eu não fiz Eduardo III porque Eduardo III é um rei muito importante para mim, tanto e para as coisas que vão se desenrolar depois, que é a Guerra dos 100 Anos e a Guerra das Duas Rosas. Ele vai começar a Guerra dos 100 Anos e a Guerra das Duas Rosas são com os descendentes dele. Então, assim, o rolê é mais embaixo. Então eu falei, senta, respira, que as coisas não vão simplesmente sumir no ar, porque você não vai fazer o episódio do Eduardo III agora. Eu já comecei até a pesquisar sobre ele, desculpa, mas eu ainda não tô 100%, ainda tenho que pegar algumas coisas, então, por enquanto, a gente não vai falar de rei, tá? Mas não significa que a gente saiu do medievo e saiu de nobreza, ok? Particularmente é um assunto que eu gosto muito de estudar. Acho que vocês já perceberam isso, né? Eu comecei o podcast só falando de rei, ainda mais inglês, né? Britânica comigo mesmo, adoro. E hoje eu venho aqui falar sobre nobreza, sobre títulos nobiliárquicos, né? Sobre essa hierarquia. E depois eu vou falar um pouco sobre a nobreza inglesa, né? Sobre a nobreza britânica, que é a que mais me chama atenção, a que mais me interessa. E a que eu gosto muito de colocar nos meus livros, nos meus contos. Então, por exemplo, os Bradley é de uma nobreza britânica, né? Inglesa. Então, assim, também para situar, meu namorado falou, pelo amor de Deus, me citou, que eu não tô entendendo o que é Duque e Barão, porque para mim é simples, é normal, é natural saber a hierarquia das coisas. Mas tem gente que não. Eu, particularmente, acho o assunto muito, muito interessante. E rico, cheio de coisa pra se falar. E eu estou aqui para falar sobre isso hoje. Vamos lá. O chocolate de hoje é nada mais nada menos do que Kit Kat.
Sim, Kit Kat. Nossa, só de falar já veio emoção, eu fiquei até arrepiada. Kit Kat é um dos melhores chocolates que eu já comi na vida. Ele é muito, muito bom. Ele traz uma alegria muito, muito genuína. E, ao mesmo tempo, traz uma leveza. Ele não é leve, porque afinal é chocolate, engorda. Mas ele traz uma leveza na hora que você come, você sente todos aqueles sabores se misturando, tipo, do wafer, do chocolate ao leite, papapá, que realmente, assim, é a mesma forma como eu me sinto quando eu estudo sobre isso, sobre nobreza, sobre nobreza britânica. Então nada melhor do que pegar um chocolate que me dá a mesma sensação do que estudar nobreza e colocá-la aqui. Então o episódio de hoje é Kit Kat, então você que está me escutando, para. Mentira! Meu Deus, olha o que eu falo, Jesus. Você que está me escutando, se você puder, vá comprar um Kit Kat e comer, sério. Você não vai se arrepender dessa. Eu sempre falo isso, você não vai se arrepender, eu tô muito sério, real. Por favor. Se não, coma depois, porque você vai realmente sentir o que eu tô falando. Nossa. Eu fico nervosa, porque é muito bom. Saudade de comer Kit Kat. Até porque eu não como, vou comer hoje, em homenagem ao podcast. Vamos lá. Vamos começar sobre nossos assuntos. Ah, não, antes, vou fazer aquele estilo blogueirinha. Gente, me sigam no Instagram, me sigam no Facebook, me mandem alguma coisa caso vocês queiram falar. Então aí, no final do ano passado eu recebi uma mensagem, um DM de um ouvinte, eu fiquei muito feliz, eu falei, que legal, ele gostava muito e tal. Acaba sendo um grande incentivo, né, pra gente que começa e que não tem também muito público, porque eu de fato não sei pra quem eu tô falando. Eu sei que eu tô falando pro meu namorado, isso com certeza, entendeu? Até porque se não escutar, a gente tá, mentira, amor, eu te amo, né, não vou terminar com você não, você não precisa escutar. Mas assim, eu não sei quem me escuta mais, né, então assim, se você quiser falar comigo, se você quiser falar, olha, eu te escuto, olha, eu tenho ideia pra isso, olha, eu tô gostando dos seus contos, achei interessante, também, eu não gostei não, fica só a história. Pode falar também, entendeu? A vida é assim, tem gente que gosta, que não gosta, né? Estamos aqui pra ser feliz. E é isso que eu tô fazendo aqui. Eu tô sendo feliz com esse podcast. Então é isso. Então me sigam no Instagram, que é Elizabeth Margot _, e no Facebook também é Elizabeth Margot, né? Elizabeth Margot é meu pseudônimo, vamos dizer assim. Eu comecei a escrever usando esse nome e eu não consigo abandoná-lo. Eu brinco que ele é minha marca, então assim, sempre que vocês quiserem me procurar, de fato, meu nome é Giovana, como vocês já sabem, mas... ou não, talvez, maybe, Giovana, prazer, mas eu uso Elizabeth Margot. Então, se vocês quiserem me procurar por lá, eu estarei lá. E vai ter também todo aquele esquema. Vai ter as fotinhos sobre o assunto de hoje, algumas coisinhas legais que tá tudo separadinho aqui, tá bem legal. Então, vão lá, não esqueçam, curtir, se inscrever. Que qualquer coisa é blogueirinha, mentira. Só se vocês quiserem, tá bom? Então, vamos ao episódio. Nobreza, tá? Antes de qualquer coisa, sendo sincera, eu vou falar sobre a hierarquia logo. Por quê? Porque eu acho que se eu depois deixar pra falar hierarquia, sei lá, no final, vai confundir mais o rolê do que confunde todo mundo. Então, vamos falar da hierarquia nobiliárquica. Essa hierarquia que eu trouxe aqui é uma hierarquia geral, ok? Que inclui desde imperador até os títulos mais baixos, tá? É realmente uma hierarquia de poder nobiliárquico, ok? Como assim de poder? O imperador tem mais poder que rei, por exemplo. Então o imperador vem na frente, né? Ele tá mais no topo do que rei. E assim sucessivamente. Então sempre tenham isso em mente quando eu for falar dessa hierarquia agora. É de poder, né, o mais alto pro mais baixo, ou o mais poderoso pro menos poderoso, ok? Então vamos lá. O primeiro dessa lista, ninguém mais, ninguém menos do que o imperador. Óbvio, né? Imperador é um título. Eu não vou aqui entrar também no esquema de falar, imperador é isso, imperador é aquilo, tá? Porque aí também eu acho que já não é o intuito desse episódio. Novamente, se vocês quiserem, tipo, Giovana, falar só sobre imperador pra mim. Quero saber sobre vários tipos de imperadores, imperadores russos, né, que são conhecidos como os Kaisers, imperadores do Sacro Império Romano, germânico, blá, blá, blá.
me fala que aí eu faço um especificamente sobre isso, porque acaba sendo, gente, apesar de, às vezes, tem um imperador lá e um imperador cá, é o mesmo título, tipo, o imperador brasileiro. O Império do Brasil não é a mesma coisa do que o Império, do Sacro Império Romano-Germânico, entendeu? Então, há diferenças. Então, assim, não adianta jogar uma descrição aqui, plá, é essa que não é, né? A gente tem particularidades. História é muito disso, né? De particularidades. Então vamos lá. Nós temos o imperador. Depois vem o rei, que eu acho que é um dos títulos mais conhecidos, né, no mundo, de certa forma. Nós ainda temos monarquias, algumas reinantes, né, na África em si, no Oriente, né, na Ásia também e tal. Mas, né, no mundo ocidental, o que ficou foram monarquias, mas monarquias parlamentares, monarquias que são sem poder político nenhum, né? Então, nós temos o rei. Depois do rei, nós temos o regente. O regente é aquele que substitui o rei quando não tem rei, tá? Então, por exemplo, o rei morreu e deixou um filho de 8 meses de idade. Ele é o herdeiro, ele vai se tornar o rei. Só que ele não tem como governar, ele tem 8 meses. Então quem governa é o regente. Às vezes previamente escolhido pelo rei que faleceu, ou escolhido por um conselho e tudo mais. Nós temos o caso do nosso próprio Império Brasileiro, né? Pedro II, que foi aí deixado criança aqui, quando o pai dele abdicou e foi para Portugal para virar rei lá. E aí nós temos o quê? A tríplice lá, depois temos um regente, depois temos 3, depois um e tal. Então, assim, temos vários tipos de regência, tá? É isso que eu tô querendo mostrar. Então, não dá para eu virar e falar, regente é isso aqui, plá, se eu tenho 300 milhões de tipos de regência. Entendeu? Depois nós temos príncipe imperial, que está relacionado muito ao imperador ainda, né? Ao império. Depois do príncipe imperial vem o príncipe real, que já está relacionado ao rei, né? À monarquia. Aí entra uma categoria aqui chamada grão, né? O Grand Príncipe, Grand Prince. Esse título é na mesma base aí do príncipe imperial, do príncipe real, que são geralmente herdeiros da coroa, tá? Mas ele é muito utilizado, esse título, na Europa Central e na Europa Oriental, tá? Na Europa Ocidental, ele já não é tão conhecido assim. Nós não temos Grand Príncipe na Inglaterra, nós não temos Grand Príncipe na França, né, quando tinha, nós não temos Grand Príncipe na Espanha, por exemplo, que ainda é uma monarquia, né, e tudo mais. Então, assim, existe, mas é mais na Europa Oriental e Central. Aí nós temos o príncipe normal, que é aquele filho de rei que não vai ser nada, mentira, mas é que não é herdeiro ao trono. Infante, aí é interessante, o infante, ele é um título também dado só para as monarquias portuguesa e espanhola, ok? E é geralmente dado para o filho que não vai ser herdeiro, né, que não vai ser monarca. Então a gente tem um caso lá na Espanha, que o rei tem 2 filhas, a Eleonor e a Eleonor ou Leonor? É alguma coisa assim. Esse nome é lindo. Queria colocar o nome da minha filha disso, mas o Luiz Felipe não quer quando tiver. Falo mesmo. Meu Deus. E a Sofia? A Leonor, acho que é Leonor, ela é... Eleonor, desculpa. Princesa das Áustrias. É o título, é tipo quase um título igual ao Príncipe de Gales, tá? Que aí são títulos que se dão especificamente pro herdeiro ao trono, tá? Não são títulos que nascem com ele. Esse título precisa ser dado pelo monarca ao herdeiro, mas são títulos que conferem ele a ideia, né, e a legitimidade de herdeiro da coroa. E aí na França, na Espanha é assim, é princesa das Áustrias, ou príncipe das Áustrias. O pai dela era príncipe das Áustrias antes de virar rei. E a irmã dela mais nova, Sofia, é infanta Sofia. Então o infante, ele entra na mesma ideia de príncipe, só que ele vai ser chamado de infante, porque é denominado assim nas monarquias portuguesa e espanhola. Sendo que não existe mais monarquia portuguesa, ok? Só pra limitar, mas quando tinha, era assim. Aí nós temos o Grão-Duque, que é o mesmo esquema do Grão-Príncipe, que é muito utilizado na Europa Central e Oriental. E aí nós começamos, de fato, com títulos mais nobiliárquicos em si. Como assim? Esses títulos que eu estava falando até agora são títulos mais relacionados à realeza. Realeza é termo que a gente utiliza para falar da família que está no trono, né? Para falar daquele monarca que está no trono, de todos aqueles descendentes do monarca que vão estar lá no trono. Então é meio que a família dominante que governa,
né, que tá no trono. Nobreza são só os nobres, ok? Então, aí nós temos a linha hierárquica dos nobres. Duque, marquês, conde, visconde, barão, baronete e cavaleiro. Esses são os títulos nobiliárquicos. O duque, ele ainda pode ser considerado muito da realeza também, porque tem alguns filhos de rei que são denominados como duque. Geralmente, a maioria dos duques são pessoas de muito poder e muito próxima da realeza. Ou seja, algum parente, ou que fez um negócio muito importante, aí recebeu o título, enfim. É uma pessoa de muito poder, que tem uma ancestralidade muito forte e muito poderosa, ou é atrelado à família real de alguma forma. Marquês é embaixo de duque, conde é embaixo de marquês, visconde é embaixo de conde, barão é embaixo de visconde, baronete é embaixo de barão e cavaleiro, que aí eu tenho uma denominação para chamar de cavaleiro que é sir, né? Sir não sei o que, sir não sei o que lá. Então, é a forma de se chamar um cara que tem o título de cavaleiro. E, né, uma mulher, por exemplo, seja filha de um cavaleiro. Eu sou filha do Sir Venceslau. Então, eu sou dama Giovanna, porque eu sou filha de um cavaleiro. Então, eu meio que atrelo o título do meu pai, que é Sir, pra mim, que aí se chama dama, ok? Falei da hierarquia, é isso. Novamente, eu não vou entrar em específico, tipo, isso, porque varia de pessoa. Varia de reino para reino, mas é basicamente isso, tá? E agora eu vou entrar de fato no significado de nobre, né? Do significado de nobreza. Primeira coisa que a gente tem que entender é o significado do nome. O nome nobilis, né, ligado ao latim, né, ligado não, sendo do latim, né, nobilis sendo latim, significa conhecido, famoso, notável. Né, o nome nobilis no latim é isso, significa isso. Então você já consegue ter uma ideia do que nobre quer dizer. Na Roma Antiga, esse nome, né, nobilis, estava atrelado à classe governante, que eram os patrícios ou famílias plebeias, que detinham de ancestrais e fizeram parte do consulado, né, por mérito próprio. Patrícios a gente pode dizer justamente que é essa nobreza, no ponto mais nu e cru da palavra nobreza, tipo aquele sangue azul, blá blá blá. Plebeu vem do sangue normal, vem do povão, mas que se tem alguma ascendência importante, ele acaba também entrando nessa ideia de nobilis, ok? E era, na Roma Antiga, aqui sendo específico, era um título muito maleável, muito flexível. Tanto que famílias plebeias poderiam virar nobles. Mas é só para entender como aquilo funcionava na antiguidade. Porque assim, quando a gente entra no medievo, muitas coisas que aparecem no medievo, elas são reinvenções do medievo. O medievo, ele se reinventa muito, sabe? Ele recria muitas coisas. Mas elas vêm de uma origem, né? Por isso que eu trouxe essa pequena origem da antiguidade para mostrar que existia esse tipo de coisa por lá. Na Idade Média, a gente já vai ver esse nobre, né? Esse nobilis, ou nobre, podemos falar assim, como algo mais fixo. Porque na Idade Média nós temos umas estruturas muito fortes, muito estruturadas, que quase não mudavam, né? Praticamente eram imutáveis. Então, assim, aí você já vê o paradigma, né? Você vê a ambiguidade entre Idade Média e Antiguidade. É um dos pontos principais para separar as duas épocas, as duas eras. Aí, nesse ponto, o nobre ele vai ser o cara que mantém o feudo. Né? Óbvio que sob vassalagem é um rei ou é um nobre mais alto. Eu ainda não fiz episódio só sobre vassalagem e suzerania e vassalagem. Vou fazer, fiquem tranquilitos, que isso vai rolar, que eu já fiz uma lista das coisas que eu vou fazer. Eu vou falar, porque realmente é bem necessário falar sobre isso. E aí, eles tomam conta desse feudo sob uma vassalagem ao monarca ou um nobre maior do que eles. E ali é que passa a ser hereditário esse título nobiliárquico e passa a ter, além de ser hereditário, passa a ter privilégios e reconhecimento do rei, do monarca com isso. Então é na Idade Média, de fato, que o nobre que a gente conhece, né, hoje, que viveu aí muitos séculos, na época moderna e tudo mais, passa a ser estruturado. Ele vai passar a ser hereditário, o título vai passar a ser hereditário, ele vai estar ligado à terra, ele vai ter privilégios reconhecidos pelo monarca, e todas essas questões que a gente já conhece, que a gente aprendeu lá na escola. Então, é aí que é na Idade Média que o nobre
vai, de fato, ser estruturado, ok? Na Idade Moderna, né, na época moderna, a gente já atrela a nobreza à classe mais alta, entre aspas. Não que na Idade Média não fosse a classe mais alta. Era, sempre foi. Só que na época moderna, a gente já não tem, por exemplo, saques, né, medievais, guerras medievais, lutas medievais. Então esse nobre, ele vai ter importância, ele vai continuar tendo a importância dele, só que ela vai ser, o interesse dela vai ser virado. Ao invés de ser um interesse ligado, por exemplo, às guerras, a feudo, mananã, vai ser voltado para a sociedade. Eu sou nobre, eu tenho prestígio e privilégio social e, consequentemente, econômico. Né? Porque na época moderna a gente não pode desatrelar economia de sociedade. Né? Mas aí eu não tô entrando nos sistemas que Marx criou, pelo amor de Deus, não tô entrando nisso, tá? Então, assim, é nesse aspecto que entra na Idade Moderna, tá? Social. Na Idade Média, eu não posso dizer pra você que tem uma sociedade na Idade Média. Tem, mas só que o que acontece? Aí entra numa questão complicada. Na Idade Média, a gente trabalha muito com privado. Não existe um meio público. O rei, quando ele é rei de algo que é dele privado. E ele é rei porque ele faz laços, né, de dependência com outros nobres que aí o tornam forte. Porque esses nobres vão responder a ele. Vão dever, tipo, fidelidade a ele, né? Como a gente viu aqui, que tomam conta mantém o feudo por causa sob vassalagem. Então, tecnicamente, o tesouro real, o tesouro do monarca, é particular, não é público. Isso vai passar a mudar quando a gente começa a ver os fiscos, ok? Não que não existe fisco na Idade Média, existe. Mas, assim, a gente tem que dar delimitações corretas. Não é por causa disso que eu vou virar para vocês e falar assim, não existia um Estado medieval. Para mim existia sim um Estado medieval. Isso já é outro aspecto que tem que entrar. Mas o Estado público, como a gente conhece, como são as monarquias absolutistas da Era Moderna, não existe. Então é isso que eu tô querendo dizer aqui. E aí, a partir do século XIX, mais especificamente, né, para mim, assim, vira mais pro 20 isso, passou a ter um caráter mais honorário, tá? Mais de imagem. Ou seja, esse nobre ele ainda vai ter poder, mas é muito mais sem qualquer tipo de influência social ou econômica do que com alguma coisa. Porque ainda na época moderna, quando eu falo que ele tá ligado a essa sociedade, quando ele fala que ele volta os olhos dele para essa sociedade moderna, ele ainda tá agindo como algo dentro da sociedade moderna, tanto no meio econômico, como trabalhando em questões públicas, como trabalhando pro rei. Mas aqui no século XX, no século XIX, isso já não vai mais ocorrer. Porque o funcionário público é um funcionário público, não é um nobre que o rei indicou. Então, ele acaba perdendo a nobreza, que antes dava a ele vários privilégios, tipo de trabalhar para o rei, de ter mais dinheiro, de ter isenção de impostos, por exemplo, ela vai cair por terra a partir do século XIX para o século XX. Ela já não vai mais existir. Então, esse título ele vai ficar muito mais como honorário, como algo bonito para inglês ver, como a gente chama, né? Do que para algo que funcione como um movimentador de peças dentro da sociedade, tanto socioeconômica quanto sociosocial. O nobre, ele é histórico-social e socioeconômico. Essa nobreza, ela tem esses dois pontos. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. Não pode ser nobre só quem tem poder socioeconômico. Mas só pode ser nobre quem tem histórico social. Como assim, Giovana? Histórico social demonstra o quê? Uma linearidade, né? Uma hereditariedade, uma ancestralidade, tudo isso. Isso mostra que aquela família ela existe, ela está fazendo parte daquela sociedade e já fez feitos para a sociedade há muitos anos. Então, por isso é que ela detém o título de nobre. Por que o socioeconômico não está atrelado a nobre? Tipo, eu não posso ter um nobre só rico. Calma que eu vou chegar, eu já sei que vocês vão até questionar, calma. Eu não posso ter um nobre só rico, porque ele não é nobre. Porque nobre tem história.
Vocês estão entendendo? Nobre tem história. Nobre não tem só dinheiro. Nobre tem história. Por isso que tem muitos casos de vários nobres com títulos até hoje falidos. Muitos casos antigos de nobres que faliram, mas continuaram com títulos. E continuaram muito bem posicionados na sociedade. Aí não entrando no mérito que sociedade era essa e tudo mais. Então, o que eu quero dizer aqui? Nobre, geralmente, nobreza, tá ligada à história. E não só a dinheiro. Até porque, tecnicamente, nos primórdios da nobreza, principalmente na época medieval, era ligada à terra. Terra era o ouro, entre aspas, né, daquela época. E não moedas. Então, esse é o ponto. Aí você olha pra mim e fala assim, mas tem gente que compra, tem gente que recebe por honras e tudo mais. Eu viro pra você e falo assim, sim... Verdade, sim, tem gente que faz isso realmente. Porém, isso é uma prática atual, tá? Antigamente, quando existia essa compra de título, todo mundo olha e fala, cara, você comprou esse título, você não tem... Tá todo desmerecido o rolê. Agora isso não tem mais, se a pessoa comprou ou não e tal. Mas antigamente era assim, tipo, do papo de você comprou título, você não merece meu respeito. Só merece meu respeito aquele que tem o título há zilhões de anos. Por isso que muitas famílias, né, na virada do século XIX para o XX, muitas famílias inglesas que estavam perdendo fortuna casavam com magnatas americanos ricaços americanos, né, na virada do século XX, porque o cara tinha o dinheiro e aquela família, ela não tinha o dinheiro, ela tinha a história, ela tinha o título. E aquilo era o ponto alto na sociedade. Aí que o cara fazia? O cara queria ter justamente aquele ponto alto na sociedade. E ele, se ele comprasse o título, ele ia ser considerado um merda. Então é mais fácil casar com a filha do barão falido, não falha o cara, né? Consegue restaurar o patrimônio do sogro, né? E quando o sogro morrer, ele vai pegar o título pra ele. Todo mundo fica feliz, ele fica um barão de uma família riquíssima, de uma família antiguíssima, com dinheiro. Então, é nesse aspecto que eu tô dizendo que nobre, ele é histórico, mas ele não é econômico. E aí, ele tem algumas palavrinhas atreladas que eu acho que se eu falar vai ficar um pouco mais claro pra vocês. Por exemplo, o nobre, ele tem renda, ele tem bens, ele tem estilo de vida. Ele é hereditário, ele é homem, ele é legítimo. Nisso, eu viro pra você e falo assim, é uma riqueza originada de propriedade. E aí, o que significa isso? Significa que esse nobre, que esse cara, ele não vai trabalhar. Ele vai viver a partir daquela propriedade, daquela terra que é uma riqueza. Então, se ele tem uma riqueza, ele não trabalha. Ele vive da riqueza. Não tem os bilionários aí hoje que não trabalham? Enfim, anyway. Então, eles vivem da riqueza deles. Não importa o rendimento que ela dá, como ela dá. Mas vivem. É a mesma coisa aqui. Só assim ele seria digno, justamente, de ser nobre, de fazer parte dessa classe. 2 parênteses que se unem em um só e mostram outras coisas que eu preciso que são bem importantes. Serviço militar e eclesiástico não eram incluídos em trabalho. Ou seja, então um nobre pode fazer serviço militar e eclesiástico. Pode não, deve. Porque geralmente eram esses tipos de serviços que eram ocupados por filhos, segundo os filhos de nobres, sem ser os herdeiros. Muita aquela história, se vocês já escutaram, que era segundo filho vai virar padre. Isso aqui vai virar bispo. Porque o cara não... O irmão já tinha tomado a dianteira como herdeiro e, consequentemente, dentro da carreira militar, que era de prestígio maravilhoso. Aí o cara fala, como é que eu faço? Eu não sou segundo, não tenho nada pra fazer, não vou ganhar terra, não vou ganhar nada, porque é hereditário, passa tudo pro primogênito. Aí o pai fala, não, você vai virar da igreja. Vai ter terra, vai ter dinheiro também, só que da igreja. E era assim que o negócio começava. E aí, com esse serviço militar, a gente entra naquela palavrinha chamada cavaleiro. O cavaleiro, ele sempre tem prestígio, desde a antiguidade. Porque a guerra, ela traz prestígio social e prestígio econômico. Sempre. Em qualquer sociedade, a guerra traz prestígio social e prestígio econômico. Sempre. E a igreja passou a seguir o mesmo caminho na época do medievo, porque ela se tornou uma instituição tão forte, tão grande, que ela também dava prestígio social e econômico. Por isso que o segundo filho ia para a igreja, porque ele mantinha o mesmo prestígio social e econômico que a família tinha, que consequentemente o irmão teria quando assumisse o título do pai e assim por diante, ou que o irmão estava tendo quando serviu no militar. Na Idade Média, né, essa cavalarinha ela detinha de um código de honra
e de conduta, tanto na guerra quanto na sociedade. Então ela era gerida, ela girava em torno desse código de honra e conduta. Então, se você é um cavaleiro, se você tá, de fato, ligado à guerra ou a qualquer coisa assim, você vai seguir esse estatuto de honra, de conduta e fidelidade, tudo isso para com a cavalaria. Por exemplo, a gente tem o pajem e o escudeiro, né, que são trabalhos inferiores dentro do extrato militar, eram feitos muito por filhos de nobres. Enfim, né, porque eu vejo muita coisa assim, mas sempre tem aquele cara que fala, não, esse aqui é filho do duque tal, é filho do conde tal, mandou ele pra me servir. Geralmente isso era muito associado à vassalagem. O filho do nobre mais fraco era mandado pra servir o sucerano do pai, que era o nobre maior. Aí o garoto era pajem, não sei o que, mas ele ainda era nobre. Era um trabalho ainda de nobre, né? Como fazer um ofício de nobre, sendo mais específica. Aí, entrando nesse aspecto, eu vou falar da Ordem da Jarreteira, ou Ordem da Liga. Vou falar bem breve sobre ela. Ela foi criada por Eduardo III, o nosso rei, que eu ainda vou falar sobre ele. Foi Guerra de 100 anos, esse cara é pica. Foi criada em 1348 ou 1344, não tenho certeza, hein? Foi entre esse ano aqui. E ela existe até hoje. Não sei se vocês já viram, né, a Rainha Elizabeth II da Inglaterra, usando umas capas azuis, assim, um chapéu, um negócio e tal. Isso foi criado por ninguém menos do que ninguém mais do que Eduardo III, exatamente. Em 1300. Gente, em 1340 e blaus. É a mais antiga, a mais prestigiada ordem de cavalaria da Inglaterra e particularmente do mundo. E é uma ordem de cavalaria. O tema dela, né, vamos colocar assim, o subtítulo dela é uma sociedade, uma companhia, uma escola de cavaleiros. Para você entender quão importante era aquilo significava dentro daquela sociedade medieval e que se manteve até hoje dentro da sociedade inglesa. No século XV, o título de cavaleiro ele passa a se tornar mais abrangente. Ele passa a ser dado para civis em homenagem, em retribuição, né, em recompensa a serviços feitos pelos civis, serviços notórios feitos por civis. Isso gera uma atribuição de honra àquele cara. Porque, tecnicamente, plebeu não tem honra. Quem tem honra é nobre, ou cavaleiro. Então, aquele cara que vai fazer aquele serviço e aí foi um povo, não sei o que, proteger o rei de alguma coisa sem querer, aquele cara vai receber um título de cavaleiro. Porque ele fez algo tão notório que não é da classe dele, que não é do extrato social dele, que ele vai ter que ser elevado ao novo estado social. Isso não significa que ele vai ser considerado igual ao cavaleiro filho do conde Blau. Não. Mas ele ainda assim é um pouco alavancado para isso. E eu tô falando século XV. Século XV já é renascimento. A gente não tá mais no medievo, ok? Só pra esclarecer. Aí isso leva ao título de Sir, que eu falei lá atrás, né? Que é um derivado de cavaleiro. Esse título é geralmente usado no Reino Unido. Ok até aí, gente? Ok. Então nós vamos falar sobre a nobreza britânica, sobre a nobreza inglesa, que é a nobreza que mais me chama atenção, que eu mais gosto de falar, que eu escrevo meus livros baseada. Tudo isso é na nobreza britânica, na nobreza inglesa. Eu realmente gosto da Inglaterra. Muito, de verdade. Nós temos dois tipos de nobreza. Falando especificamente da Inglaterra, ali, né, do rolê da Inglaterra. Nós temos a gentry e o pariato. Não vou falar nem inglês pariato, porque eu vou me enrolar toda. Mas vamos começar pela gentry. A gentry, ou land gentry, ou nobreza de terra, esse gentry é gentil, bem-nascido, bem-educado. E nobreza de terra significa que ela está atrelada ao quê? A terra. Vamos chegar lá. É uma classe social alta, ela é nobreza. Ela está relacionada exclusivamente à nobreza, ponto, daí ok. E ela tá relacionada principalmente à nobreza de terra. Mais ok ainda. Calma, eu tô sendo repetitivo, eu sei, mas vou chegar lá. Pois é uma classe detentora de uma ancestralidade nobiliar. Porém, ela não é da linhagem principal do pariato. Ela é dos outros filhos, ou seja, o segundo filho de um conde é um gentry. Porque ele tem brasão, ele tem família, ele tem sangue nobre, mas ele não tem título. Isso é o que difere de um gentry para um pariato, para um senhor. Porque o cara, ele é nobre tanto quanto o outro, só que ele não tem título. Mas é que ele não pode ser excluído da nobreza só porque ele não tem título. Ele tem sangue, ele tem linhagem, ele tá ali. Então ele vai ser sempre um cara associado à terra e vai ser chamado justamente de gentry. É um termo muito comum na Inglaterra,
Existe muita gente lá, você não tem noção. Aquele país ali é cheio lotado de nobre. Pode imaginar, tem um nobre. Um cara, você é Sir, não sei o que, sou Sir, não sei o que. Até hoje, né, a rainha dá títulos de nobreza, né? Tipo, sempre tem investidura no Palácio de Buckingham, do William, ou Charles, ou a própria Princess Royal, a Anne, filha da rainha, ou a própria rainha, dão, né, o título de Sir pra alguém, Sir Elton John, Sir não sei o que, Sir não sei o que lá, então. Por causa disso. E aí, esse é o grande ponto da Gentry. Ela vai ser uma nobreza de terra, sim, de fato vai ser. Ela vai estar muito mais ligada à terra do que a qualquer outra coisa. Só que ela realmente nunca vai ter título. Quando passa a ter título, ela passa a ser pariato, que é o filho mais velho, que é a linhagem do primogênito, que é aquela linhagem que vai receber o título, que vai receber a fortuna do pai e, consequentemente, as coisas vão andando. Então, ele corresponde justamente a essa classe alta, o pariato, essa classe alta da nobreza que tem um título. É a hereditariedade do nome da família, ou seja, aquele filho mais velho. Ponto. É isso, gente. É isso. Não tem mistério. Gentry é nobre, que não tem título, mas que é nobre e tem terras e tudo mais. E pariato, o senhor, é aquele que tem título, ou seja, que é a linhagem principal do título, né? O herdeiro. Aí eu fiz uma pequena, entre aspas, né? Tabela, né? Eu anotei aqui, né? Eu vou falar pra vocês. Que é tipo, título e terra. O título é o cara que é o senhor, é o filho mais velho. Terra é o gentry, que acaba se relacionando muito a cavaleiro. Essa gentry, ela se relaciona muito a cavaleiro. Você vê muito sir com o gentry, que é a baixa nobreza, né? Nobreza sem título. Mas todos são nobres! Exatamente, todos são nobres. Não importa se ele é só um nobre atrelado à terra ou um nobre de título, ele ainda vai ser nobre. Ainda vai ter a ancestralidade, a historicidade que a nobreza detém, pede pra ter. Então, gente, é basicamente isso. Falei pra caramba, me empolguei muito. Espero que vocês tenham entendido, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, sem brincadeira. De fato, espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado desse assunto que eu amo muito, meu Deus do céu. Como um Kit Kat, se lambuzem de Kit Kat, que é a melhor coisa do mundo. Ainda mais escutando esse podcast, assim, que deve ter sido um dos podcasts mais legais que eu vi na minha vida. Porque eu realmente gosto muito de falar disso. E pra entrar um pouquinho na questão do conto, queria falar pra vocês, né, quem tá escutando, por exemplo, o Edgar, de Os Bradley, ele é duque. O Marcos de Os Bradley é marquês. Então, o Edgar vem na frente, ele vem acima do Marcos. E assim, consequentemente. Cartas de uma Dama é sobre a gentry, essa baixa nobreza, essa pequena nobreza ligada à terra. Então, assim, só pra vocês entenderem em que contexto eu trabalho meus livros, né? Sempre quando eu for usar nobre, né, tipo, com título, vai ser duque, papapá. E quando eu tô falando da gentry, eu nem vou citar... Eita, voou um negócio aqui. Eu nem vou citar título. Nem vou falar disso. Eu vou falar, não sei quem, família não sei qual, alugou a casa. Porque isso é uma nobreza mais atrelada à terra que não tem título. Mas não significa que ela não tem poder e não tem relevância social, tá bom? Ainda mais na Inglaterra, que o interior faz bem na alma dos caras. Eles realmente, assim, a sociedade do interior, né? Eu tô falando assim, mas não sei nem dizer, conheço ela é bem latente lá. Tu tem dinheiro, tu tem casa no interior, tudo mais, é sempre assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Gente, qualquer dúvida, vá lá no Instagram, vai ter post falando, né, mostrando fotos da Ordem da Jarreteira e tudo mais, da Gentry e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado de verdade, porque eu amei fazer esse episódio, como um Kit Kat. E um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau!